O mistério de John Lennon, finalmente resolvido, e não é nada bom. John Lennon nasceu. John Winston. Lennon, a 9 de outubro de 1940 em Liverpool, Inglaterra. Os primeiros anos de vida de Lennon foram marcados tanto pelo trauma como pela criatividade. Criado maioritariamente pela sua tia Mimi, após ter sido separado da sua mãe, Julia, John viveu uma perda emocional ainda jovem, Julia, com quem começara a reencontrar-se durante a adolescência. Morreu tragicamente num acidente de viação em 1958, uma perda que o assombraria para o resto da vida e que se manifestaria frequentemente na sua música. Apesar da instabilidade da sua vida familiar, Lennon demonstrou desde cedo um espírito rebelde e um intelecto apurado. Qualidades que mais tarde moldariam tanto a sua inovação musical como a sua personalidade franca. Em 1957, Lennon formou um grupo de skiffle chamado The Quarrymen, que evoluiu para os Beatles após a entrada de Paul McCartney e George Harrison. Ringo Starr completaria a formação em 1962. Com Lennon como compositor principal e um dos vocalistas principais, os Beatles alcançaram um sucesso global sem precedentes, dando início à invasão britânica e transformando a música pop numa forma de arte séria. A sua parceria de composição com Paul McCartney é amplamente considerada a mais bem-sucedida da história, rendendo clássicos intemporais como Help, All You Need Is Love, A Hard Day's Night, Come Together e Strawberry Fields Forever. As letras de Lennon, repletas de humor, honestidade, surrealismo e consciência política, alargaram os limites do que a música rock podia dizer e fazer. Nos anos seguintes, os Beatles desfrutaram de um sucesso sem precedentes, transformando-se de uma popular banda de rock britânica num fenômeno cultural global. De 1963 até ao final da década de 1960, a sua popularidade atingiu níveis inigualáveis. Frequentemente designadas por Beatlemania, dominaram as tabelas musicais tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, com um êxito atrás do outro, como I Want to Hold Your Hand, She Loves You, A Hard Day's Night e Help, Pay. A evolução musical da banda tornou-se evidente a cada álbum, progredindo de simples canções de amor para composições complexas que desafiavam os gêneros. O lançamento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, em 1967, marcou um auge criativo não só para a banda, mas para o próprio rock. A sua fama estendeu-se muito além da música. Os Beatles eram vistos como líderes de uma revolução cultural que misturava juventude, liberdade, política, moda e rebeldia. No entanto, a morte inesperada do seu manager de longa data, Brian Epstein, em 1967, foi um golpe devastador que desencadeou um lento desmoronar da coesão do grupo. Epstein, muitas vezes chamado de o Quinto Beatle, era a cola que mantinha os negócios e as personalidades do grupo em equilíbrio. A sua morte súbita por overdose acidental de drogas deixou um vazio de liderança que ninguém na banda conseguiu preencher. As tensões cedo aumentaram, principalmente em relação ao controle criativo, as decisões financeiras e a influência de pessoas externas. O crescente envolvimento de John Lennon com a artista de vanguarda Yoko Ono, a insistência de Paul McCartney para que o seu futuro sogro gerisse o grupo e as divergências sobre a nova direção comercial da banda sob a Apple Corps aprofundaram as fissuras. O que antes era uma irmandade unida de 4 músicos começou a desfazer-se sob o peso da fama, das visões conflituosas e das ambições pessoais. Em 1969, John Lennon tomou a decisão crucial de abandonar os Beatles. Embora a sua saída não tenha sido anunciada de imediato, a sua relação com Yoko Ono tornou-se central na sua vida, tanto pessoal como artisticamente, e começou a explorar uma identidade musical independente da banda. O último ano de Lennon com os Beatles foi tumultuoso. As sessões de gravação de Let It Be foram marcadas por tensões visíveis e, embora Abbey Road tenha demonstrado o gênio do grupo pela última vez, tornou-se claro que os seus dias como banda estavam contados. O anúncio da saída de Lennon ocorreu numa reunião privada em setembro de 1969, embora Paul McCartney tenha sido quem confirmou publicamente a separação da banda em abril de 1970. Após a sua saída dos Beatles, Lennon lançou uma carreira a solo altamente pessoal e frequentemente carregada de mensagens políticas. O seu álbum de estreia,
John Lennon Plastic Ono Band. Editado em 1970, foi uma obra crua e emocionalmente intensa. Abandonando o estilo de produção exuberante dos Beatles, o álbum apresentou Lennon na sua forma mais despojada e vulnerável. Com canções como Mother, Working Class Hero e God, Lennon mergulhou na sua infância traumática, na desilusão com a fama e na rejeição das instituições religiosas e culturais. O álbum foi aclamado pela crítica pela sua honestidade e estilo minimalista, marcando um ousado renascimento artístico. Mostrou ao mundo um Lennon diferente, não preocupado em agradar aos fãs ou em procurar o sucesso nas tabelas, mas antes obcecado pela autodescoberta e pela verdade. Em meados da década de 1970, Lennon optou por se afastar dos holofotes, entrando no que chamava a sua fase de dono de casa. Ele e Yoko deram as boas-vindas ao filho, Sean Lennon, em 1975, e John tomou a decisão consciente de colocar a sua carreira musical em pausa para se concentrar na paternidade, um papel que tinha sentido falta com o seu primeiro filho, Julian. Lennon passou esse tempo a cozinhar, a ler e a desfrutar de uma vida mais tranquila, longe dos holofotes, no seu apartamento em Nova York. No entanto, este período também foi marcado por lutas pessoais, incluindo os seus problemas bem documentados com o alcoolismo e o comportamento errático. Nos anos anteriores ao seu período sabático, Lennon passou pelo que mais tarde chamou o seu fim de semana perdido, uma separação de 18 meses de Yoko, durante a qual viveu em Los Angeles e se entregou a muita bebida e festas com outras celebridades, incluindo Harry Nilsson e Ringo Starr. Houve inúmeros incidentes, incluindo uma notória expulsão da discoteca Troubadour por comportamento inadequado. Estes episódios fizeram manchetes e sublinharam a profunda turbulência emocional que Lennon enfrentava enquanto tentava encontrar equilíbrio na sua vida pós-Beatles. Após um hiato de 5 anos, Lennon fez um regresso muito aguardado à música com o lançamento de Double Fantasy em 1980, um álbum gravado com Yoko Ono. O disco foi uma celebração do amor, da maturidade e da recém-descoberta satisfação do casal. Com canções como Just Like Starting Over e Woman, o álbum apresentou um Lennon revigorado, com temas como a família, a reconciliação e a paz. Inicialmente, a crítica dividiu-se, mas o álbum ganhou popularidade entre os fãs, que ficaram entusiasmados por ouvir novamente a voz de Lennon. A vida pessoal de John Lennon passou por várias fases de transformação, começando pelo seu primeiro casamento com Cynthia Powell. Os dois conheceram-se enquanto estudavam na Faculdade de Arte de Liverpool, no final da década de 1950. Cynthia, uma jovem tranquila e refinada, sentiu-se inicialmente atraída pelo charme magnético de Lennon, pelo seu espírito rebelde e pelo seu promissor talento musical. Apesar do temperamento frequentemente instável e imprevisível de John, um romance floresceu entre eles durante os seus anos de estudante. A relação entre ambos tornou-se mais séria e, quando Cynthia engravidou em meados de 1962, Lennon, embora ainda a viver os estágios iniciais da Beatlemania, decidiu casar com ela. O casamento realizou-se a 23 de agosto de 1962, numa cerimônia civil discreta no Registro Civil de Mount Pleasant, em Liverpool. Foi um acontecimento modesto, em grande parte ofuscado pela crescente fama de Lennon com os Beatles. Pouco depois, a 8 de abril de 1963, o casal deu as boas-vindas ao seu único filho, um rapaz chamado Julian Lennon, que mais tarde se tornaria músico por mérito próprio. No entanto, as exigências da carreira meteórica de Lennon e o constante caos da fama cedo começaram a afetar o casamento. À medida que a Beatlemania varria o mundo, John passava cada vez menos tempo em casa, frequentemente em digressão ou a gravar, e Cynthia viu-se a criar o filho praticamente sozinha. O distanciamento emocional de John, as suas frequentes ausências e infidelidades criaram uma crescente ruptura na sua relação. Além disso, o seu consumo cada vez maior de drogas e a pressão de ser uma das pessoas mais famosas do mundo dificultaram a vida doméstica. A situação agravou-se em meados da década de 1960, quando Lennon começou a sentir-se cada vez mais alienado da sua vida familiar e a ansiar por uma ligação espiritual e artística mais profunda. Quando John conheceu a artista de vanguarda Yoko Ono em 1966, numa exposição de arte em Londres, o seu casamento com Cynthia já estava em crise.
A sua ligação com Yoko foi imediata e profunda, tanto intelectual como emocionalmente, e acelerou o fim do seu primeiro casamento. John e Cynthia divorciaram-se oficialmente em novembro de 1968, após 6 anos de casamento, marcando o fim de um capítulo da sua vida intimamente ligado à sua fama precoce e à era pré-psicadélica dos Beatles. Em 1969, Lennon deu um passo ousado ao casar com Yoko Ono, uma artista multimédia, cantora e ativista pela paz nascida no Japão. Os dois tornaram-se inseparáveis nos anos que se seguiram ao primeiro encontro e partilharam não só uma relação romântica, mas também uma profunda parceria espiritual e criativa. O casamento realizou-se a 20 de março de 1969, em Gibraltar, e tornou-se uma união simbólica que transcendeu o matrimônio tradicional. Isto marcou o início de uma nova fase na vida de Lennon, centrada na autoexpressão radical, no ativismo social e na reinvenção pessoal. Juntos, passaram a lua de mel a participar num famoso protesto na cama em Amsterdão, usando o casamento como plataforma para promover a paz mundial e protestar contra a guerra do Vietnã. O seu relacionamento foi frequentemente controverso, com muitos fãs e meios de comunicação a culparem Yoko por influenciar o crescente distanciamento de Lennon dos Beatles. No entanto, Lennon insistiu que Yoko era uma fonte de inspiração e força, encorajando-o a seguir projetos a solo e expressões artísticas mais vanguardistas. A sua união frutificou não só em colaborações criativas, mas também na forma do seu único filho, Sean Lennon, nascido a 9 de outubro de 1975, coincidentemente, no 35º aniversário de John. Ao contrário de Julian, John fez um esforço consciente para ser um pai presente e carinhoso com Sean. Fez uma pausa de 5 anos na indústria musical para se tornar um pai que fica em casa, concentrando-se em fazer pão, criar o filho e cultivar uma vida doméstica mais tranquila e estável na cidade de Nova York. Yoko continuou a gerir os seus negócios e assuntos artísticos durante este período, consolidando o seu papel não só como musa, mas também como uma influência formidável na sua carreira pós-Beatles. O impacto da mesma foi evidente em muitos dos álbuns a solo de Lennon, incluindo Imagine e Double Fantasy, onde a sua abordagem experimental e inovadora à arte se misturou com a sensibilidade mais melódica e introspectiva de Lennon. A sua relação, embora frequentemente analisada pelo público, era profundamente íntima e colaborativa, durando até ao trágico assassinato de Lennon em 1980. Durante décadas, inúmeros fãs, historiadores e teóricos da conspiração têm sido intrigados pelas circunstâncias que rodeiam a vida e a morte trágica de John Lennon. Embora os factos básicos do seu assassinato a 8 de dezembro de 1980, em frente ao edifício Dakota, na cidade de Nova York, sejam conhecidos há muito tempo, foi baleado por um fã desequilibrado, Mark David Chapman. A história completa por detrás do seu assassinato, as questões de porquê e como, e o contexto mais amplo dos últimos anos da sua vida permaneceram envoltos em camadas de ambiguidade, narrativas conflituosas e especulações dolorosas. Mas documentos recentemente descobertos, entrevistas há muito ocultas e gravações obscuras podem finalmente ter desvendado o mistério, e a verdade é muito mais sombria do que qualquer um esperava. As novas revelações não se limitam a revisitar a trágica noite do assassinato de Lennon. Mergulham profundamente num submundo psicológico e político, levantando questões incômodas sobre vigilância, manipulação. E se John Lennon, outrora um símbolo da paz, se tornou demasiado perigoso para certos interesses poderosos. Durante anos, circularam rumores de que Lennon estava numa lista de vigilância do FBI, um pormenor confirmado décadas mais tarde através de ficheiros desclassificados. Mas o mistério tornou-se ainda mais obscuro quando as pessoas próximas de Lennon começaram a manifestar-se, insinuando que as suas chamadas telefônicas eram monitorizadas, as suas aparições públicas rastreadas e o seu ativismo político, particularmente a sua oposição à guerra do Vietnã e o seu apoio a grupos radicais, o tinham transformado num inimigo em alguns dos círculos mais influentes. Terá o assassinato de Lennon sido simplesmente o ato de um homem com problemas mentais em busca de notoriedade? Ou foi algo muito mais premeditado? Esta questão perturbadora ganhou força, como sugerem novas investigações. Chapman pode ter sido mais do que apenas um lobo solitário. Embora tenha ficado famoso por transportar o livro O Apanhador no Campo de Centeio,
e citá-lo como seu manifesto. Análises posteriores do seu historial psiquiátrico. Incoerências na sua recordação dos acontecimentos e o seu comportamento, estranhamente sereno após o atentado, suscitaram teorias sobre o condicionamento psicológico, algumas apontando para possíveis ligações a programas de inteligência como o MKUltra. Ainda mais perturbadoras são as informações obtidas a partir das últimas entrevistas de Lennon, especialmente as suas declarações comoventes de 1980, nas quais afirmava sentir-se vigiado e inseguro. Falou abertamente sobre as pressões da fama, a traição de antigos amigos e a sensação opressiva de estar rodeado de pessoas que o queriam silenciar, não só artisticamente, mas permanentemente. Não imaginas o quão perto do limite estive, disse Lennon numa das suas últimas conversas, e quantas vezes olhei para ele. Nos últimos meses, um antigo consultor de segurança que trabalhou com agências de informação de alto nível e que, posteriormente, alegou ter sido destacado para monitorizar figuras culturais, lançou um livro de memórias sob pseudônimo. Neil descreveu o Projeto Eclipse, uma operação fria concebida para neutralizar influenciadores públicos considerados ameaças subversivas. Embora nunca tenha mencionado Lennon diretamente, o momento, as descrições e os alvos coincidem de forma assustadora com as atividades de Lennon nas décadas de 1970 e 1980. Se esta narrativa perturbadora for, pelo menos, parcialmente verdadeira, a tragédia da morte de John Lennon vai muito para além da perda de um gênio musical. Torna-se um reflexo sombrio de como as instituições podem tentar silenciar as vozes que mais as desafiam. Lennon, que uma vez cantou "Dê uma oportunidade à paz", pode ter pago o preço final por fazer exatamente isso. Embora os registros oficiais provavelmente nunca confirmem estas suspeitas de forma definitiva, as crescentes provas obrigam-nos a reconsiderar o que pensávamos saber. O mistério da morte de John Lennon, outrora considerado um acontecimento trágico, mas isolado, revela-se agora uma complexa teia de política, paranoia e poder. E à medida que esta teia se torna mais visível, uma coisa torna-se cada vez mais clara. A verdade, finalmente a vir ao de cima após décadas nas trevas, não é apenas perturbadora. Ela não é boa,